E esse imóvel aqui, quanto que rende, quanto que ele vende bruto por mês? 4 a 5 mil mensal. Estou em São Paulo, capital, aqui na Rua Vergueiro, que é uma rua bastante conhecida aqui, e nós vamos conhecer um pouco da história de uma família que administra 80 imóveis. Então, é a mãe, o filho e a filha. A gente começou no segundo semestre de 2024 e no primeiro ano a gente terminou com 19 imóveis no mesmo prédio e a gente teve um faturamento de 150 mil. No segundo ano, a gente teve um GMV de 1,5 milhões. Eu tenho 4 filhos e eu sou mãe solo, então eu cuidei deles a vida inteira sozinhos. Então eu tinha que ter uma ajuda extra para renda familiar. O que então você fazia? Eu era gerente de marcas de uma importadora. Aconteceu de acalhar de comprar esse apartamento. Lá em Maresias? Lá em Maresias. Eu vou alugar no Airbnb para ter essa renda extra. Aí todo mundo vinha e me perguntava, aí começou o boca a boca. Meu nome é Rômulo Vilela, eu administro dezenas de acomodações por temporada através do Airbnb. Todos os meses recebo centenas de locações e também compartilho conhecimento sobre o universo da locação via plataformas como o Airbnb para anfitriões que queiram trabalhar melhor, gastando menos tempo e ganhando mais. Tá barulho aí? Tá dando para ouvir? Ó, nós vamos conhecer um pouco desse empreendimento, não desse empreendimento especificamente, mas a história de uma família que administra 80 imóveis nesse segmento de aluguel de temporada. Então, é a mãe, o filho e a filha. Esse aqui é um dos prédios que eles administram, então vamos conhecer um pouquinho como que eles cresceram como gestores, como que eles trabalham, quais são os desafios. Então, eles estão ali me esperando, vamos nessa. Alô, alô, gestores de temporada, família Rentwise. Prazer. Tudo bem? Tudo bom? Luciana, porque temos convidados Luciane, ela é Luciana, aqui o Henrique, beleza Henrique? Aqui um dos sócios e a Beatriz, certo? Prazer, Rômulo. Pronto. Vocês estão combinando a impressão? Os filhos Não, vestem verde, é isso? Não, essa é a cor da marca, é o verde escuro. Eu aqui acabei. Boa, você é a chefona, né? Hoje eu já estou meio que dando um passo para trás para eles ocuparem espaço. Como ela cuida da parte do financeiro e jurídico, ela fica mais off. A gente que cuida mais do operacional tenta estar sempre uniformizado, bonito. E como é que vocês se dividem hoje? Você que veio com a ideia, você que falou, quero fazer, como é que comecei foi? tudo em 2018, com eu tinha um imóvel próprio em Maresias, tenho até hoje, e eu era CLT numa empresa. O que você fazia? Eu era sommelier numa importadora, trabalhava como gerente de marcas de uma importadora. Certo. Aí eu tenho 4 filhos, esses são 2 os meus 4 filhos. Ainda tem mais 2 aí. E eu sou mãe solo, então eu cuidei deles a vida inteira sozinhos. Então eu tinha que ter uma ajuda extra para renda familiar. Então aconteceu de acalhar de comprar esse apartamento, na verdade foi uma permuta, um terreno e tal. Lá em Maresias? Lá em Maresias, ele surfa, o irmão mais velho também surfa, eu falei, vou ter um imóvel para a família passar o final de semana, aí ele surfa e vou alugar no Airbnb, porque antes eu já alugava o meu próprio apartamento para ter essa renda extra, e ia para casa da minha mãe, e o meu apartamento aqui em São Paulo colocava no Airbnb, isso desde 2016. Mas você morava em Maresias, não? Não, morava em São Paulo. Morava aqui e comprou lá porque... Porque apareceu, foi uma coisa que caiu no colo, assim. Aí eu comecei a alugar, aí eu fui fazer uma mentoria, não foi a sua, porque eu ainda não conhecia. Fiz uma mentoria e, de repente, o meu apartamento o meu do condomínio estava sempre alugado. E os dos outros estavam penando. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Aí eu comprei um segundo, financiei um segundo. Aí todo mundo vinha e me perguntava, aí começou o boca a boca. Aí eu comecei a pegar outros, peguei uma casa em Juqueí, aí apareceu uma casa em Jericoacoara. Aí você começou a anunciar os gigantes da temporada. Aí eu apareci. E você apareceu. Eu falava, quando é que vai começar os gigantes da temporada? Porque eu preciso me profissionalizar. E lá, aprendendo só stays e tal. Aí quando eu já peguei a pousada lá em Jericoacoara, aí já eram 6 unidades. Aí eu falei, agora eu não posso mais crescer porque eu tenho meu trabalho, eu vou comprometer meu trabalho. Você estava conciliando as duas coisas. Isso. Aí o Henrique, que é formado em TI, falou assim, não, mãe, você já está ganhando mais do que no CLT. A Beatriz é uma excelente comercial, ela é designer, ela também dá palpite na decoração dos apartamentos, ajuda a montar o apartamento, e ela é assim uma super comercial. Aí o Henrique falou assim, não, mãe, vamos se juntar, né? Eu entro com a parte de TI, a Beatriz entra com esse... Ela é uma verdadeira vendedora nata. E aí quando eles entraram, aí o negócio
assim, cresceu muito. A minha mãe pulou um pedaço da história dela, que quando meus pais se separaram, a nossa realidade financeira, ela mudou muito. Certo. Então, o apartamento que ela falou, você foi morar em Maresias, na verdade, era a casa que a gente morava. Aqui em São Paulo. Que a gente, às vezes, colocava pra minha mãe fazer uma renda extra, pra conseguir pagar a nossa escola e fazer as contas fecharem, ela colocava a própria casa pra alugar no Airbnb e a gente ia passar a nossa temporada na minha avó, entendeu? E aí, uns anos depois, as coisas começaram a melhorar. Aí que ela comprou por essa permuta o primeiro imóvel. Em Maresias, e aí foi o segundo, e foi assim, Aí em 2024, eles saíram de casa, eles foram morar nesse apartamentinho, e aí foi aí que eles falaram, nossa, a gente tá no meio de um prédio aqui que tem 280 unidades, vamos fazer o boca a boca. E aí começou a entrar em contato nos grupos de WhatsApp dos proprietários, e começou a vir. Então, em 2024, a gente começou mais ou menos em julho de 24. Em julho a gente pegou o primeiro cliente. Acho que em dezembro a gente fechou com quantas? 15 unidades? Não, em dezembro a gente fechou com 19 unidades. Aí em 2025, a gente fechou 2025 com 53 unidades. Hoje, no primeiro trimestre do ano de 2026, a gente está com 80 unidades. A grosso modo, a gente tem 80 unidades em 3 prédios, mas a gente tem mais outros 4 prédios onde eu estou abrindo novas praças, porque eu sempre quero crescer verticalmente. A gente trabalha sempre verticalmente. Esse é o nosso business, é dessa forma. Porque a gente, a equipe de limpeza é própria, a lavanderia é terceirizada, a gente tem um supervisor em cada prédio que vai checar se a limpeza foi... Exatamente. Interessante. Então... E aqui, só para a gente ambientalizar para o pessoal, vem aqui, Henrique, mostra aqui o que é esse prédio, como que está distribuído. Esse é um condomínio que tem residencial, não residencial? Como que é isso? Isso. Aqui é o Le Petit, ele é separado desse lado na portaria do residencial e na direita é o não residencial. Tem 2 portarias independentes, Independentes, é isso? Exato. Então o pessoal do residencial que cuida de limpeza das áreas comuns, a portaria, etc., é completamente separado. É como se fosse um prédio diferente. Ok. E vocês atuam nos 2? A gente atua nos 2. A gente tem atualmente... A gente trabalha no não residencial inteiro, todas as unidades do não residencial, e a gente tem algumas... Inteiro significa que todas as unidades do não residencial vocês fazem a gestão. Isso, ou seja, esse bloco todo, vocês que tomam conta. O bloco todo do não residencial são 20 unidades. Ok. E a gente administra todas elas. E que não é a mesma coisa aqui nesse que é o residencial, né? Só para vocês entenderem, aqui em São Paulo tem uma tipologia que é o NR, que são unidades não residenciais. Aí você tem o R, né, que são unidades residenciais. E aqui, no não residencial, o acesso ele é remoto, é isso? Total remoto. Como que é? Vamos entrar lá para vocês mostrarem? Claro, vem com a gente. Bora lá. Então, como é que é aqui o acesso que o hóspede faz? Como é que a gente entra? Então, a gente tem um sistema da portaria, que é 100% gerenciado por nós, que tem a confirmação da reserva, a gente solicita documento, com foto e tal, e a gente pede uma selfie para que a gente faça o cadastro da facial. Então o hóspede, ele chega aqui com as informações do número e tal, ele coloca e já põe a bela carinha face aí, dele aqui e já tá liberado. Abre. Entra aí, vamos entrar. Por favor, pessoal. Bora. Mas aí o cara entra aqui, beleza, aí ele tem uma outra porta aqui que ele vai, certo? Tem uma outra porta. Essa outra porta aqui só libera com a facial dele quando dá o horário de check-in. Aí deu o horário, ele consegue entrar. Por enquanto a gente tá vendo como que a gente vai fazer essa questão de não entrar, claro, por favor, para não entrar acompanhado. Porque aqui o cara vai com a facial, ele traz quem ele quiser, né? Mas ali tem uma portaria 24 horas, então quem sabe ele começa a contratar um pouco dos serviços ali do lado. E aí, então, como esse prédio começou a rodar dia 1º de abril. Então, agora? Super novo. Entendi. Então, assim, a gente ainda tá, enquanto tá rodando, fazendo esses pequenos ajustes. Entendi, legal. E aqui tá com ocupação, como é que tá? Ocupação total? Todos estão alugados? Hoje a gente só tem um apartamento, que é o que a gente vai mostrar pra você. Você que ajudou, então, no processo de montar as unidades. Você pegou tudo peladão aqui. Peladão, desde o ano passado. E também... Demorou bastante tempo. E tem uma coisa que a gente fez, na verdade, eu ajudei ele a economizar. Falando o que era mais importante,
as unidades que deveriam ter sofá-cama, que deveriam receber até 4 pessoas, e por quê? Por conta da otimização e do interesse. Enfim, então nisso a gente conseguiu, inclusive, economizar, porque as pessoas falavam, o apartamento é muito pequeno, a arquiteta queria um sofá personalizado. Eu falei, não, a gente vai pegar o da Mobile, o baratão, que se estragar, eu vou trocar. A gente não vai cobrar mais caro a diária, porque tem um sofá. X, YZ, eu preciso de uma coisa bonita e que eu consiga com giro trocar. Exato. Perfeito. Interessante. Qual que é a unidade que a gente vai? A gente vai na 308. 308. Então... A gente tem a questão do sofá-cama, né? Então vai ter a unidade que é só uma cama de casal, a unidade que é uma cama de casal e um sofá-cama, e a gente tem uma outra unidade que são 2 camas de solteiro que a gente pode juntar também e fazer uma cama de casal. E vocês compraram essa briga aí de ficar juntando, separa, junta, então, a gente foi uma recomendação nossa para o proprietário ter essa possibilidade, porque a gente vê que muitas pessoas buscam esse tipo. A gente tem uma unidade lá no outro prédio que tem o proprietário deu o apartamento dessa forma, com 2 camas de solteiro e junta para fazer uma de casal. Mas se você fosse montar 2 estúdios, um com cama de casal e outro com 2 camas de solteiro, qual vende mais? Não tem aqui a gente tem 8 tipos diferentes. Essa tipologia com 2 camas de solteiro é o segundo tipo mais alugado. O primeiro é qual? O primeiro é o sofá-cama. É o de sofá-cama com varanda. Com varanda, Então fica a dica para as pessoas. Às vezes pode ser uma boa, já que os estúdios estão... É uma boa. O padrão é casar ou queen, pode ser um diferencial. Um diferencial fazer 2 camas de solteiro. É um diferencial, porque às vezes vem amigo, vem irmão que não quer dormir na mesma cama, mas tem a opção. E aí, o que na minha visão é um diferencial, porque geralmente é uma cama um sofá-cama. E o sofá-cama é sempre menos confortável do que a cama. Claro. Então, as pessoas optam por ter 2 camas solteiras ao invés de uma cama de casal. E tem uma questão também que eu acho que é importante. A gente está na Vila Mariana e aqui, num raio de 3 quilômetros, a gente tem 11 hospitais. Então, a gente tem muito turismo médico. Então, sempre a gente tem alguém que vem fazer um tratamento médico, que vem fazer uma cirurgia. Então, é importante você ter 2 camas, porque o acompanhante não vai incomodar aquele que está... Sim, é uma questão de intimidade, né? Às vezes é uma enfermeira, então a gente aluga bastante por causa disso. Talvez por causa dessa localização também. Interessante. Que legal. E aqui temos a primeira unidade. Essa, inclusive, é adaptável. Esse verde não é coincidência também. Também não, mas a gente não bloqueou por conta disso. Porque, olha a indumentária deles e olha o verde aqui que eles escolheram. Ficou bonito, é um verde bonito, é uma cor bonita. Conta aí, o que você estava falando? Aqui, no caso, é uma cama de casal junta, né? Tá. E assim, bem dentro do que a gente conhece de estúdio na cidade de São Paulo, né? Então, uma cama de casal. Essa aqui é cama de casal, né? Uma cama de casal padrão. Uma queen, né? Legal. Aí tem a varanda, que vocês não envidraçaram. Não envidraçamos, até porque tá voltado para o fundo e não para a rua. Então a gente falou, se você for envidraçar, dá preferência para as da frente por conta do barulho. Barulho da avenida. Uma filtrada a mais. Né? Porque aqui tem a área comum do condomínio, então tem essa outra obra, mas que em breve acaba, mas que tá no outro quarteirão, né? É assim que a gente deixa o enxoval para os hóspedes. Eu acho que uma boa dica no banheiro, eu sempre deixo a toalhinha dobrada em cima da privada. A pessoa chega com pressa, vai lá e põe o pezão na minha toalha. E como eu cuido do operacional... Você diz o tapete, piso, em vez de ficar embaixo, assim, no chão, vamos mostrar aí, pessoal. Em vez de ficar no chão, o pessoal meter o pezão. E essa porta aqui é muito legal, né? Porque ela economiza um bom espaço, né? Sim. É que como ele era NR, ele era para headcap, para cadeirante, entendeu? Ah, tá bom, entendi. Então, por isso que a pia tá do lado de fora. A pia, aliás, as portas são mais largas, né? Sim, mas vocês colocam nas plataformas que o imóvel é acessível ou não? A gente coloca na descrição e não no título. Então, tanto que como a Luciana mesmo comentou, a gente tem muita questão de turismo médico, alguns a gente manteve até a barra para uma questão de cirurgia, né? Sim, aqui, ó. Porque pelo menos no Airbnb tem aquela função de você falar que o seu imóvel é acessível, e oficialmente falando, né? Aqui, no caso, essa unidade, o box não é aquele box acessível, ele tem o degrau. Ah, sim, Tá, então a gente evita... Não se vende como tal. Não se vende como tal, porque às vezes a pessoa viu, tipo, qualquer coisa que não tá no padrão, porque é rigoroso, né? Qualquer coisa que não tá no padrão, aí já desqualifica. Então, pra gente não ter nenhum problema nesse sentido... Não, é melhor mesmo. A gente só mantém nas fotos, deixa muito claro
ali a questão, né? E aí, muitas vezes, através das fotos, o próprio hóspede, quando ele tem essa necessidade, ele entra em contato e ele pergunta, e a gente fala, porque as portas são mais largas, aí explica que tem o degrau do box. E não é ao mesmo tempo acessível, então não pode se vender 100% Exatamente. como acessível, né? Bia, vem aqui, mostra o que você ia mostrar da toalha. É que assim, como o Henrique, ele é o cara da tecnologia que fica no sistema e fica no escritório, eu sou a pessoa do operacional. Você tá no front. Eu tô no front resolvendo todas as buchas e as dores de cabeça. E uma das maiores dela é mancha no enxoval. Então, quando eu deixo dobradinho assim, é uma besteira, mas a pessoa chegou de viagem, do avião, ela já vem e já põe o pezão. Aqui, ó, se ela abrir, vai pra trás. Aí depois, quando ela for tomar banho, ela realmente tira. E isso evita uma dor de cabeça. Você, então, percebe que se você deixasse no chão... Mancha mais. Mancha mais. Mancha mais. E aí dá mais prejuízo, ou mais custo de lavanderia, ou perda de peça. O sapato não vai ter uma perca de peça, mas assim, às vezes a peça vai ficar 2 dias na lavanderia, mas eu preciso que o enxoval gire, né? Claro. Então, até na otimização de tempo para isso voltar para a operação. E esse enxoval que vocês trabalham aqui, vamos aqui para a parte do meio, porque aí cabe todo mundo. Esses enxovais, eles são de vocês? São nossos, a gente vocês não falaram aluga. Pro proprietário, olha... A gente vai comprar o enxoval, vai ser um investimento de vocês? A gente tem uma taxa de implementação, que hoje em dia a gente cobra R$ 2.500, e dentro dessa taxa de implementação tá esse tete-a-tete comigo, que eu venho e falo, pô, vamos pôr um quadrinho aqui, vamos decorar com isso. Eu já tenho uma lista que eu chamo de BBB, Bom, Bonito, Barato, do Mercado Livre, que chega em até 3 dias. Então, em menos de 15 dias, eu consigo colocar o apartamento para rodar. Instala internet, instala fechadura eletrônica. Meu recorde foram 3 dias, mas a gente fala... De fechar o contrato e começar a rodar? Mas a gente tem... Tá em contrato 15, mas quanto mais rápido eu conseguir pôr para rodar, melhor. Aproveitando que a gente está falando de gestão profissional de imóveis para Airbnb e Booking.com, hoje eu administro ali por volta de 60, 65 unidades nesse mercado e existe essa profissão de gestor profissional. Se você tem interesse em aprender a escalar o seu negócio de aluguel de temporada, prestar serviço ali para proprietário, estruturar equipe, contratar tecnologia e não ficar, principalmente, né, refém do seu negócio de temporada, eu faço o convite para você fazer parte do Gigantes da Temporada, que é a nossa comunidade de gestores, e como que eu faço aqui para estruturar esse negócio. Então, deixa o seu nome e e-mail aqui na lista de espera, pode escanear esse QR Code ou clica no link que está aqui na descrição e assim que a gente tiver uma turma nova, você vai receber a notificação para entrar e escalar o seu negócio com qualidade e lucratividade. Te espero lá. Excelente. E aqui, ó, mostra aqui, Fernando. Isso foi um erro também, né? Aqui. Qual erro foi? Porque isso devia estar pra dentro. Devia estar pra dentro, não, mas tudo bem, mas deu pra gente mostrar, porque explica o que é isso aqui para as pessoas entenderem. É um pouco autoexplicativo, mas acho que é importante para a gente não organização, perder na lavanderia, né? Então a gente tem hoje em dia um Google Forms, que o nosso gerente operacional, todo dia que manda para fora, coloca ali, que aí acaba que no fim vira um Excel. Então não gosto de papelzinho, eu gosto de tudo conectado no sistema, que a lavanderia acompanha a gente também. Então é pra gente saber o fluxo de unidades que está saindo e que está voltando. Todas as toalhas têm a marcação também. Essa marcação também, porque a gente tem, esse prédio é 100% internalizado, mas a gente tem outros prédios em que a operação de limpeza ela é terceirizada. Certo. Então não é tudo que é internalizado na sua operação, você divide um pouco isso. Qual foi o critério de separar? O critério seria a quantidade de imóveis, né? A partir de uma certa quantidade de apartamentos que eu tenho no mesmo prédio, vale a pena financeiramente eu ter uma equipe internalizada ali. A gente faz também, a gente presta serviço de limpeza durante a estadia, caso o hóspede tenha esse interesse, né, para reservas mais longas e tal. A gente viu que durante essas trocas, envia enxoval extra ou faz uma limpeza extra porque esse meu parceiro de limpeza, ele não faz limpeza enquanto o hóspede está dentro do apartamento por uma decisão de negócio deles, para, enfim, não ter risco de o hóspede dizer que se roubaram alguma coisa ou coisa do gênero. Ele opta por não fazer esse tipo de limpeza, mas para a gente é uma fonte de renda bem relevante. Até porque a gente opta, nosso modelo de negócio, a gente gosta muito de reservas mais longas, né? E aí a gente vende para o serviço de lavanderia e limpeza para conseguir faturar mais, maximizar o nosso retorno por cada reserva.
E a gente viu que fazendo essa prestação de serviço durante a estadia, acabava que o nosso enxoval ia parar com o prestador de serviço, e aí era difícil a gente ter o controle do que é deles, o que é nosso, quantas roupas de cama eu acabei deixando, e aí a gente começou a marcar para não ter erro. Aí ele consegue lá ver no estoque dele o que é nosso e tal, a gente consegue ter essa devolução. E Luciana, só uma pergunta específica não sei se você vai saber ou se são os meninos, qual que é a tipologia do enxoval que vocês usam? 180 fios, 200 fios? 180, 50%. Porque o pessoal adora falar sobre enxoval. Então, fala um pouco sobre como vocês escolheram isso, por que isso funciona. Olha, é muito custo-benefício, né? Então, assim, 180 fios com mistura 50% de algodão. Legal. E porque ele é mais fácil para passar, né? Porque a passadoria é a parte pior que a gente acha. Pior que a lavanderia? Porque vai passar o lençol. Ou então você deixa uma cama toda amassada. O hóspede ele vai reclamar que a cama está toda amassada, né? Então, durante muito tempo a gente internalizou a lavanderia dentro dos próprios prédios. E aí aquele lençol ficava todo amassado. E deu mó BO isso aí, né? Deu. Internalizar. Conta aí pro pessoal. Tudo é muito orgânico, né? A gente vai aprendendo com os próprios erros e vai mudando, né? E vai melhorando o serviço, né? Então, antigamente, quando a gente tinha poucas unidades e a gente cuidava da nossa própria operação, a gente usava a lavanderia do próprio prédio. Certo. E isso acabou acarretando problema com os outros moradores, porque a gente estava toda hora dentro da lavanderia, a gente meio que monopolizava a lavanderia. Então a gente sempre dava, né, o proprietário chegava, pô, eu quero usar, não, a nossa funcionária não, você tem preferência. Mas hoje agora tonelada de enxoval para lavar. Ficava a máquina lá quase que 24 horas rodando. Mas hoje a gente já não faz mais, né? Eu acho que faz parte do crescimento, a gente vai aprendendo e vai... Não só a questão de ter um melhor relacionamento com os moradores, né, que é muito importante para quem opera em prédio, também é uma questão da gente ter uma otimização da mão de obra dos nossos colaboradores. Então, se o meu pessoal da limpeza precisa fazer a limpeza e lavanderia, ela vai fazer menos limpezas por dia. Então, eu terceirizando, a gente tem esse custo-benefício dela conseguir fazer mais limpezas. Então, conforme foi aumentando a quantidade de check-out, a gente viu que fazia sentido terceirizar também por causa disso. Legal. Porque a gente tem, por exemplo, como o enxoval é nosso, a gente quer minimizar a perda, então qualquer mancha, coisa do gênero, é bastante tempo que a pessoa aí põe de molho, aí esfrega, aí não sei o quê. Então, não só a gente ocupava muito do tempo dos colaboradores a parte da lavanderia, como também é desgastante você ficar esfregando e tal, a pessoa ela acaba cansando muito, né? Então a gente viu que otimiza bastante o trabalho das meninas, a gente consegue ter um custo-benefício. Porque as pessoas ficam na dúvida se terceiriza, se internaliza, aí se internaliza, o que internaliza? Se internaliza só a limpeza ou internaliza tudo, também lavanderia? Não, vou comprar as minhas próprias máquinas, vou ter o espaço, eu não tenho dúvida, né? A gente fez conta e a conta não fecha, virou negócio dentro do negócio, Exatamente. Né? A conclusão que vocês chegaram então foi internalizar a equipe de limpeza e terceirizar a lavanderia. Porque a lavanderia, quando você terceiriza, ela ainda é barata. Você vai pagar lá seus R$3,50 por peça, se não tiver muito volume. Por peça, não é por quilo? Por peça, eu pago por peça ainda, porque a gente ainda não tem o volume para pagar tudo no quilo, entendeu? Eu tentei dar uma chorada, mas ainda tô no da peça. E eles que vêm, pegam, eles levam... Eles vêm, pegam, e a logística está inclusive eles me devolvem o kit selado. Então, o kit de toalha selado, o kit de cama selado, as meninas pegam no estoque, já tem coisa para montar e aí a gente contabiliza por kit devolvido. Entrega a peça solta e contabiliza por kit devolvido. Quando a gente também resolveu oferecer essa questão da limpeza, quando a pessoa vem ficar mais tempo, essa questão da limpeza semanal, a gente tem uma regra que até 14 dias a pessoa pode ficar sem limpeza. Certo. Mas lá nas regras da locação, se a pessoa passa de 14 dias, obrigatoriamente a gente tem que entrar para limpar. Mas como é que faz? Se o cara fala, não vai entrar, fiquei 20 dias, não entra. Mas ele não aceitou as regras da casa? Não, sim. Beleza, mas a galera aceita de boa e tem que pagar mais, né? Ele paga mais, paga o valor da limpeza. Porque a gente teve uma ocasião ou duas, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas assim, eu lembrei de um vídeo seu, que parece que uma pessoa teve filho lá dentro, foi mais ou menos isso. E aí você falou sobre o hóspede ele questionar isso, né? São raros os casos onde ele questiona ou fica muito bravo a ponto de querer cancelar ou algo do gênero. E se recusar. Muito raro, até porque a gente tem as regras da casa e essa é um dos primeiros itens que aparece.
né? Porque as regras, ela é um texto relativamente grande. E que nem todo mundo lê. Então é aquilo, sempre que o hóspede vê um textão, ele lê as 2 primeiras palavras e aceita, né? Então a gente resolveu mudar, colocar lá pra cima. É o famoso li e concordo, mas você não leu nada, você só tá... Termos de uso da Netflix, você já leu? Exatamente. Não faz a menor ideia, e você assinou. É isso daí. Então, raramente, mas acontece do hóspede achar ruim e tal, mas a gente conversa. Mas a gente vê que muitos hóspedes que ficam bastante tempo, eles pedem a limpeza também. Né? Pra eles também facilita, né? Então é super... E troca tudo, troca enxoval, faz a limpeza. Às vezes a gente usa isso até na hora antes da confirmação, né? Quando ele faz a consulta, a gente coloca como a gente... Um serviço a mais. Como se fosse um desconto. Então, por exemplo, eu vou ficar 3 meses, você não consegue fazer um desconto? Se eu manter o mesmo preço se eu botar um preço tal e eu te dou uma limpeza semanal inclusa, né? Na verdade, eu estou incluindo o meu preço da limpeza, só que eu faço um discurso como se fosse um desconto e ele acha super... E aí, muitas vezes, acaba que... A gente oferece uma limpeza ali ou outra. Então, tipo, se a pessoa vai ficar 2 meses, eu vou uma vez a cada 15 dias, eu vou 2 vezes, 3 vezes. E já pagou uma. E hoje vocês têm, sei lá, uma média, eu imagino, pelo número, de uns 15 checkouts por dia. É por aí? É mais? É claro que varia, dependendo do dia. E a equipe de vocês consegue limpar quantos por dia? Então, vocês têm quantas pessoas hoje? A gente tem 4 pessoas de limpeza para 80 apartamentos. E a meta máxima que eles fazem por dia é 4 serviços. Pra gente não cair também a qualidade de serviço. Então não é todo dia que ele vai fazer 4. Às vezes ele faz 3, 2, porque os apartamentos são pequenininhos, kitnet de 24 metros. Então, como a equipe é toda nossa, o que a gente faz às vezes é bloquear de um dia para o outro, porque dificilmente na janela, naquela lacuna, às vezes já nem ia alugar. Então eu vejo ali qual que teria a menor probabilidade, óbvio que a gente evita bloquear o máximo possível, mas um dia ou outro ali só pela questão da logística mesmo. E quando está muito cheio, a gente contrata extra. Claro, a gente tem contatinho do WhatsApp, né? E aí a gente chama. E quanto vocês cobram de gestão no geral? Assim? Como que é o modelo de comissionamento de vocês? A gente cobra 20%, a gente tem a nossa taxa de implementação também, como a Beatriz já falou, só que nesse caso, nesse prédio, a gente cobra 15%, porque foi pelo volume. Porque foi quando a gente entrou aqui, como o Henrique estava falando para você antes, foi feita uma reunião de condomínio, né, com todas as pessoas que queriam alugar para a temporada, e algumas empresas se apresentaram, eram 3 empresas, a nossa foi uma delas, e aí a gente conseguiu, por causa do volume, baixar o percentual para 15%, mas é só nesse prédio que a gente faz 15%. O restante é 20%. O restante que vocês 20%, cobram, que é o mais dentro do... E esse imóvel aqui, quanto que ele vende bruto por mês? Claro que tem mais 19 unidades aqui, mas vocês veem que tem um faturamento diferente. É que ele começou a rodar em abril, né? Tá um pouco recente, mas... Tem um mesinho aí. Mas, Henrique, quanto que tá dando, então, hoje? Vê do lado do residencial, você que tem mais os números na cabeça. Ele vai variar de bruto, né? Vai variar vendeu X, de 4 a 5 mil mensal. Só que a gente... isso, assim, varia. A gente tem, a gente teve um caso num prédio, um outro prédio, mas que é basicamente a mesma coisa, que a gente tem uma hóspede lá, que ela vai ficar 2 anos com a gente e ela tá pagando uma mensalidade bem bacana ali. Eu acho que ela paga por volta de 6 mil, né? 7.200. Fica na mão da proprietária 5 e 1 quebrado. Então, é um apartamento muito parecido com esse. Então, tem uma variação bem grande. Mas não é comum. Eu vou dizer que vai fechar mesmo por falta de 4, 5 mil reais mensal, é o que a gente consegue ter bem... Se a gente fosse precificar esse imóvel aqui no mercado, se ele fosse ser vendido agora, quanto que ele custaria? Olha, a proprietária Alia, que vendeu 2 unidades, a Lia foi indicação dela que a gente começou a trabalhar aqui. Ela começou a comprar, decorar, que ela é muito boa nisso, sempre põe máquina de lavar, então as unidades que ela faz batata, são as que tem as locações mais longas. Tá sempre muito bem, os imóveis. Mas não dela. nesse prédio aqui? Nesse prédio, só que no residencial. Ah, tá, no residencial. Então assim, ela já comprou 3, decorou e vendeu, agora ela tá tentando procurar o último. Se alguém quiser, a gente tá aqui, viu? E ela vendeu, mas o proprietário novo continuou na nossa carteira. Então ele já só trocou, assim, né? Só trocou. Legal. E aí... Então, o que? Uns 500 mil que você tá falando? Ela vendeu por 450, porque ela vendeu 2 juntas. Então, aí fez um desconto camarada, né? Então acho que seriam uns 500 mil, uns 530, talvez. É a média que os proprietários estão pedindo. Porra.
para uma planta parecida, que é essa aqui. É que eu acho que as pessoas estão um pouco empolgadas com os valores, eu acho um pouco salgado. Eu não compraria. Eu não compraria como investimento. Eu acho um pouco salgado, os estúdios estão bem salgados, não recomendo que você compre estúdio em São Paulo, a não ser que você pegue de leilão, alguma coisa assim, porque se você for ver essa rentabilidade, 4, 5 mil, para um estúdio de 4 mil acaba ficando bem salgado, né? Aí depende do plano da pessoa, do que ela quer, né? Entre várias coisas. Se ela quer, tem gente que compra imóvel porque o filho vai estudar quando ficar mais velho, beleza, aí a gente não tá falando disso. Se for falar de número especificamente... Essa conta não fecha. Essa conta fica mais Se você comprar complicada. na planta, até pode ficar mais atrativo. Mas aí você tem que ter dor de cabeça de você reformar, botar armário e tal, né? Os meses dele vacância parado por conta da obra, sempre pensar que a obra atrasa. O custo de condomínio, enquanto isso... Pois é. Legal. Vocês usam algum sistema de fechadura? Eu vi que vocês têm fechaduras eletrônicas aqui, mas vocês integram em alguma coisa ou é na... Então, aqui no não residencial é maravilhoso porque a gente indicou a fechadura que a gente gosta de trabalhar para o proprietário, ele botou a mesma fechadura em todos os apartamentos. Certo. Então aqui é super unificado, aqui são todas Intelbras, que é a que a gente é o software de melhor confiança que a gente tem, né? Eu nunca tive problema com nenhuma fechadura Intelbras. Outras de segunda mão ou fechaduras de outras marcas, acaba que às vezes ou a pilha acaba muito rápido. Por exemplo, caiu o Wi-Fi e voltou, aí a configuração dá algum problema. Então na Intelbras é a marca que a gente mais gosta de trabalhar. Eles falaram que tem um outro prédio que eles atuam. Podemos ir lá? Vamos lá. A não ser que tenha alguma coisa aqui legal que falta, a gente... Tem a questão do ponto de estoque que a gente tinha comentado. É verdade. Vamos lá. Estoque, Bora lá. O estoque que você diz é a parte operacional de Isso. guardar material, de guardar as coisas, é isso? Exato. Então, contando um pouco da história, né, da nossa empresa. Como a gente começou muito pequeno, né, entendendo ali como é que atua, a gente começou trabalhando em Maresias e aí a gente veio para São Paulo. Então a gente ainda estava entendendo como que iam ser as mudanças, qual que ia ser a diferença dessa operação. Então no começo de tudo, o estoque era a minha casa e a casa da minha irmã. Né? A gente tem uma cama baú lá, ficava tudo embaixo da cama. Como todo anfitrião, gestora, começa assim mesmo. Aí você começa a enlouquecer, né? Porque você quer ter as suas coisas, a gente mora em estúdios também, então imagina, já é difícil ter as suas coisas dentro do estúdio. Imagina as suas coisas mais da operação. Deixa só entender aqui, esse é o estoque, é isso? A gente tem dois desses. Um no segundo andar e um no terceiro andar. Então, peraí, isso aqui era um banheiro que virou estoque. Então não é banheiro. A gente adaptou, não é banheiro. Você vai ver, a gente botou uma Vocês caixa de botaram uma madeira. senha, uma fechadurinha aí. Ela tá vendo a senha, porque ela não lembra de cabeça. Começa a crescer, fica mais difícil lembrar de tudo, né? Não tem jeito. Ó, aqui a gente tem o nosso whiteboard na porta, para anotar informações do dia a dia que são relevantes. Deixa eu colocar aqui, ó, canal do anfitrião passou por aqui, ó. Bota aí. Canal do anfitrião. Faz tempo que eu não escrevo, tô até perdendo. Cadê o teclado, né, digital? Passou por aqui. Pronto. Tipo filme de terror. E aí, continua, desculpa a minha interrupção aqui. Então, aqui era um banheiro, né? Aqui não foi feito para ser estoque. Então, a gente tem a pia e tem a privada tá aqui fechada. A privada tá ali, a gente fechou para não ter... Para internalizar. Também, para ter um ponto de apoio. Olha só que bonitinho. Esse aqui é o nosso... Tá aqui com o logo deles. E sabonete, Por que é um elefante? Explica, nossa designer, explica aí. Vamos lá, designer. Faça o seu pitch. Bom, como o próprio nome diz, Rentwise significa, sabe, aluguel. Certo. E como a minha mãe contou um pouco mais cedo a história dela ser mãe solo. Não, continua. Pelo fato dela ser mãe solo e nós filhos, os elefantes, eles andam em manada. E só andam as fêmeas com seus filhotes. Quando nasce um macho, automaticamente ele sai do ninho. Então toda manada de elefante é composta de mulheres e seus filhos. Por isso que a gente escolheu Você elefante. sabia dessa? Eu não sabia. Eu achei que você ia falar, porque você falou Rentwise, Wise sabedoria, eu falei, o elefante é um... E também é um símbolo de também, sabedoria. Então eu juntei os dois, E aí, entendeu? só para mostrar um detalhe, eu não sei se na câmera dá para ver, mas é um elefante branco e tem um elefantezinho pequeno. Embaixo da tromba do elefante grande. Tá vendo? Não tinha percebido. É que como ele é olha pequenininho, não tá meio difícil de ver. Entendi, não, mas eu acho que deu pra entender Sim, Então sim, são dá pra dois ver. elefantes o logo. É a mãe e o filho. E aí o nosso slogan, a nossa família cuida da sua. Esse é o nosso Olha. slogan. Um dos melhores brandings que eu já vi. Ela é designer. E a culpa é dela, né? É designer. A culpa é dela. Culpa não, é responsabilidade. Sim, sim.
Legal, legal, muito bom, parabéns. Gostei Aí aqui, do logo. mostrando só rapidamente o estoque, a gente tem uns carrinhos. Isso é de manutenção, é isso? Isso aqui é do pessoal da limpeza para facilitar levar as coisas. Abre aí pra gente ver, o que tem aí? Nossa, porque é que nem a gente fala, né? O olho do dono que guarda lá. Olha só. Eu que cuido do operacional, eu queria a paz na minha vida. Que legal, isso aqui. Como o pessoal da limpeza leva um monte de coisa para cima e para baixo, então é o kit de condicionador, é o enxoval, é papel higiênico, é produto. E aí elas vão andando por aqui, né? Aí ela põe o kit já embaladinho, que vem assim da lavanderia. O kit vem assim da lavanderia, ó. Bota aqui. Esse é o kit de toalha, esse é o kit de cama com pano de prato. A gente só usa pano de prato preto para facilitar a nossa vida também. O enxoval, quando a gente perde, a gente corta e faz virar pano de chão. É só o pano de prato que eu não deixo, porque senão elas vão misturar o sujo com o limpo. Entendi. Pô, mas isso eu achava que era uma linha de ferramenta. Porque tem cara, né? É do pessoal da... Pô, isso aqui é muito legal. Quanto custa um negócio desse aqui? R$140. R$140? Inclusive, eu tenho uma na minha casa que eu uso pra fazer feira também. Porque a gente começou trabalhando com o meu carrinho de feira. Não é uma propaganda, mas se tornou, né? Gorilas aqui, ó. Né? E ele aguenta o tranco? A tosadeira dessa marca é bom, hein? Ah, é? Tem? Porra, que legal. E aqui, só tirando aqui pra pessoal, fiquei empolgado com esse negócio aqui. Isso aqui sai o fundo, ó. Vem cá, Fernando, mostra aqui, pessoal. Sai o fundo aqui, ó, tipo, resolveu o problema, vai guardar, ó. Que maravilha, hein? Olha só, aí fecha aqui. E desce. Tipo, carrinho de viagem. Uma maletinha 007. Muito legal isso aqui. Bem compacto. E as meninas gostam, não? Faz sentido para elas? Olha, elas gostam desse carrinho e no começo a gente foi adaptando, né? Então no começo a gente comprou um para testar. Aí quando comprou o segundo, aqui não tá, mas elas até etiquetaram, botaram o nome. Cada uma tinha o seu. Pra cada um ter o seu, entendeu? Porque tem o ciúme do próprio carrinho. O carrinho é tão Daqui a pouco bota adesivo, aqui bota os penduricalhos, né? E aqui temos várias coisas, ó. Temos Cândida, temos, não sei, cheirinho, esse aqui Ninguém abasteceu, né? Mas tá bom. Aqui, ó, o cheirinho. Aqui. O que mais? Desinfetante. Isso aqui não isso vai no carrinho das meninas. Limpa vidro. Álcool. Então, assim, cada kit das meninas tem 5 borrifadores. A gente coloca a CIF também, que é o desengordurante. Tudo padronizado, né? Tem alguns que não colocaram etiquetinha. Sim, não, mas digo, né, o borrifador, ele Sim. Cada um tem 5 em cada kit. A gente coloca a buchinha de parede, né, pra estar sempre... Essa bucha aqui é boa, hein, gente? Essa isso aqui exatamente, é a famosa bucha mágica. Qual que é a dica aí que você dá para as pessoas que isso aqui faz muita diferença em usar essa e não a bucha normal? Primeiro que essa não estraga a parede, né? Se eu pego a bucha normal, eu posso tirar a tinta, descascar. Se eu vou usar o lado verde, eu posso deixar minha parede branca verde. Então essa daqui é para tirar risco de sapato, mancha de mala que vai batendo. E você pode passar um pouquinho de água quando você tiver mais difícil ou usar ela seca mesmo. Principalmente para o que você falou de parede, né? Que suja muito, né? Não sei o que as pessoas fazem que suja tanto parede, né? E a bucha ajuda nisso. A bucha ajuda nisso, Mãe tá falando pouco, eu tô achando, viu? Ô mãe, fala mais, meu. Mas eles é que tocam praticamente o negócio agora. Você é a founder. É isso aí. Ela é a founder. Sabe o que é a founder? A founder é aquela que eu pensei, mas tem uma galera que faz. É isso aí. Entendi. Vamos lá nesse outro então? E ó, tá tudo ocupado aqui? Tudo cheio? Ocupado. Então a gente tá causando no corredor aqui da parada. Pô, muito legal, hein? Meu sonho, ó, eu trocaria os meus imóveis por um prédio inteiro. É muito melhor. Muito melhor. Pois é, muito melhor mesmo. Mas eu risco de Renata, nossa supervisora, tudo bem? É do time. Tudo bem? Vai caber todo mundo aí? Acho que vai ter que ir do outro elevador. Então vamos, eu e você, pronto. Vamos nessa. E aqui tem uma facial, né, que abre. Vamos lá então no outro, que só para contextualizar, vocês têm alguns prédios, vocês falaram no começo, mas só para reforçar a ideia, às vezes passa batido, vocês têm uma estratégia de verticalizar, que é o quê? Entra em um prédio e pega vários lá. Então a gente vai em um outro prédio que vocês têm várias unidades. Lá a gente tem só 15 por enquanto. Só? É que eu tinha que fazer esse aqui começar a rodar primeiro, entendeu? Lá a limpeza ainda é terceirizada. Ah, ok. Então, e vocês pretendem internalizar? Não? Com certeza. Esse é o plano. A gente tá num processo que a gente cresceu bastante, bem rápido. Tá. Então a gente pisou no freio,
proibimos a Beatriz de vender. Ela tá porque ela proibida vende de muito Amarraram bem. a mão dela, Eu tô colocaram uma desde venda. setembro sem poder vender. Eu quero subir nas E paredes. ela fala assim, eu não tenho o que fazer. Aí que ela começou a cuidar do operacional. Entendi. Porque eu falei assim, não, aí eu passei o operacional Daqui pra a pouco ela ela bota o operacional no bolso e fala, agora não tem mais o que fazer. Não, agora eu Próximo arranjei desafio. 2 gerentes, agora eu quero vender, entendeu? Não, então, a É gente... brabo, hein, meu? Ó, gostei. A gente cresceu bem rápido e a gente resolveu pisar um pouco no freio e otimizar a nossa operação. Foi aí que a gente veio com a ideia de ter supervisor, né? Foi aí que a gente melhorou os processos de limpeza, questão de estoque e tudo mais. Agora que a gente está redondinho, né? O review de limpeza já passou a ser média de 5 estrelas, aí 4.9. Agora a gente está indo para os próximos passos, né? Para voltar nessa estratégia de crescimento. E o próximo passo é internalizar esse prédio que a gente vai e começar a fechar mais unidades ali dentro. Legal. Né? A gente, na verdade, virou para ela e falou, olha, você só pode vender nos Aquele prédios prédio. que já estamos trabalhando. Nos prédios que ele já está trabalhando. Não é uma opção para vocês, por exemplo, vem alguém com um apartamento lá não sei aonde, aí você fala, não vai entrar. A gente passa para outras pessoas. Eu tive que falar não para 27 apartamentos novos esse ano. E o que mais me doeu era um proprietário que eram 10 unidades do mesmo prédio e eu já atendo ele aqui, que ele tem 5 Não, era aqui. 5 e 5, mas no mesmo bairro. Mas era no mesmo quarteirão. E era um cara que eu já atendo. Mas eu falei, putz, só que era uma outra praça, lá perto do Allianz Parque. Eu falei, mas é tudo internalizado. A gente está aqui na Vila Mariana, como é que a gente ia lá para o Allianz Parque? E isso também foi na época que o operacional tava Tava nervoso, a gente não tinha... Hoje a gente está muito mais tranquilo, nossos processos já estão bem melhores, a gente já está com supervisores treinados. Hoje, né, se fosse hoje, eu acho que a gente ia até cogitar. Não, hoje a gente pegava, mas foi lá em dezembro. atrás, a gente estava tendo muito problema de limpeza, né? A gente tinha terceirizado algumas unidades e estava dando um monte de problema de qualidade. Então a gente optou naquela época por não estar pegando, né? Entendi. Vamos lá então conhecer? Vamos nessa. Vamos com a manada agora para o outro prédio. Aqui é tranquilo de segurança? No sentido dos hóspedes que vêm? Ou de noite é mais... Aqui é um bairro bem tranquilo em São Paulo. Né, a avenida bem movimentada. Pertinho da Paulista, né? Aqui do lado. Está próximo da Paulista. A gente tá menos de 50 metros do metrô na Rosa também. Ah, sim, é logo ali, ó. Ali é o metrô na Rosa e o metrô Vila Mariana é pra cá, é perto também. Vocês conhecem o Veloso? Sim, tá no manual de hóspedes que a gente indica. O Veloso é um bar é um bar-restaurante, vocês sabem, mas o pessoal, com a melhor coxinha de São Paulo. Ouvi dizer e já testei, é muito bom. Vocês já foram lá? Eu já fui. Bom tem demais. o Mapu, quem gosta de Zacai, essas coisas orientais, que fica na Rua do Veloso, muito boa também. Ah, é? É, logo ali. Eu parei o carro ali, naquela ruazinha ali, porque eu já conhecia. Aqui a gente tá perto também da ESPM, da faculdade. Ah, boa. Tem muito estudante que fica aí, não? Qual que é o público que geralmente... Opa, cuidado aí. Qual que é o público que geralmente aluga aqui? Depende da época do ano. Se é no início de semestre, às vezes a pessoa vem alugar 1 mês, 2 meses, porque ela vem para São Paulo para procurar apartamento, né? Ah, entendi. E aí, como a gente também faz locação longa, a gente, às vezes, dependendo do valor que a pessoa quer, a gente aluga o imóvel. Porque a gente tem os nossos proprietários, a gente faz hoje a locação híbrida, né? Certo. Então, entra uma locação longa e o Airbnb, ele tem o mínimo de vacância possível. E ao mesmo tempo, como a gente entrega esse serviço de parte hotel, né? Certo. Acaba que... Dá pra ir? Tô te ouvindo, hein? Aí, agora vai. Acaba Bora. que a gente consegue cobrar um pouco mais caro, né? Porque eu tô entregando serviço de limpeza, serviço de manutenção. Você vai mais um valor agregado na solução mensal, né? E o apartamento está completo, a pessoa entra com a malinha dela, né? Não tem que comprar panela, prato. E aqui vocês moram aqui? Não, esse é um que a gente tem, tá que a gente quer internalizar esse ano. Perfeito, que Esse tem é 15 liberado, unidades. Que tem 15 unidades. A gente pode entrar aqui e tal, Pode. e falar coisa e tal e coisa. Então tá. Boa tarde, então vamos tudo entrando bem? aqui. Chique, hein, essa lavanderia aqui? Aqui é bonitona. É que aqui Toda de metal, toda de inox. Quanto que é pra lavar? Era aqui que vocês faziam o negócio, esquema lá? Aham, Ah, é? sim. Em todos os prédios. Em todos começou os prédios, até é. terceirizar, né? Entendi.
E é que essa é uma lavanderia maior, porque nesse prédio tem 21 unidades por andar e são 16 andares. Então, assim, é muita unidade. Quantas unidades? Faz a conta aí, Fernando. Quantas são? Não sei. Muitas. Calma Beleza. aí. 20 e 16 dá coisa pra caramba. Você dá, é de dá dados, 3 mil e... Não, 3 mil não. Não, 21 vezes 16... 320. 336. 336. Então vocês têm muito para crescer aqui ainda, né? Tem. Tem um bocado ainda para pegar. É só deixar. Muito bom. Aqui tem o quê? Piscina? Tem piscina, não? Não, aqui não tem piscina. Aqui Tem uma academia, tem um rooftop onde a gente vai. Tem um coworking super legal também. As pessoas podem aguardar no coworking se elas chegam mais cedo. Legal. Então E tem uma unidade que a gente vai visitar, não? Tem. Tem uma que é da hora, é isso? Essa é legal. Então vamos lá. Qual andar que é? Tem uma vista bonita lá? O que tem de diferente além do projeto? Tem alguma coisa a mais, não? Olha, o projeto, na verdade, ele é um apartamento de 18 metros. Então certo. A gente fez ali bem pequenininho mesmo. a gente acabou, tipo, a pessoa colocou um grande espelho atrás da cama pra dar uma sensação de que era maiorzinho, entendeu? Olha, eu gostei desse espelho que realmente, hein? Dá uma amplitude, né? Deu uma amplitude diferente aqui. Eu nunca tinha visto assim, com esse espelhão inteiriço assim. Uma boa, né? Faz isso no seu estúdio, né? Se eventualmente ele é pequenininho assim. Faz diferença. Não falta espelho, é aqui, ali. Caramba. Esse foi um projeto seu também, que você... Não foi um projeto meu. E tem o seu verde ali, ó. Tem o meu verde, mas é que é gosto. A gente, né, acaba se juntando pessoas parecidas, não é brincadeira. Pois é. Aqui, ó, tem mais um verde aqui e tal. Tem a ver essas almofadas junto assim. Na verdade, as almofadas com certeza tem mais aqui dentro, porque aqui, ó. Porque aí sim eu dei esses toques, né, das almofadas. Você que bolou isso aqui. O lençol, o cobertor era caqui também, mas deve estar na lavanderia. Era o quê? Caqui? Era bege, a cor. Para dar um pouco mais de cor, assim. Legal. Mas aí o outro espelho eu coloquei, porque tinha sido um pedido de um hóspede, então... Eu dei algumas dicas de plantinhas. O que fizeram? Colocaram dentro. Eles colocaram no furo. Devia ficar caindo. Criatividades de hóspede, né? E aqui a ideia, vocês querem crescer aqui nesse prédio também. Sim. Qual que é o plano? Qual que é aquela estratégia lá que a sua mãe falou? Eu chamo de Operação Pão de Queijo. Então, por exemplo, esse prédio que é da Vitacom, a própria Vitacom já tem a Vitacom loja deles, que é tudo amarrado, você tem que pagar, você aluga, tipo, pra ter um quiosque lá dentro e tudo mais. Iam ser vários boxes, tipo, você tem uma marca de camiseta, você vai lá vender na entrada? Lá eu não reparei, tá. Perto do mercadinho, no cowork. Os outros que são prédios que não vêm com essa estrutura de uma filosofia e de um diferencial da própria Vitacom, eu comecei no meu próprio prédio. Então eu indiquei o mercadinho tem cashback, isso diminui o condomínio. Aquelas telas no elevador, tem cashback da propaganda que a tela pega e tem... Por condomínio. Se a gente foi ajudando o condomínio a diminuir as contas, eu comecei a ficar muito benquista. A gente alugou uma área lá embaixo, que é o nosso estoque, então a gente paga um aluguel. O prédio que a gente mora, ele tem uma areazinha que seria de delivery, onde teoricamente, né, o entregador ia deixar com a portaria, o cara deixa lá no delivery e o morador vai lá e pega. Só que acabou que esse delivery do não residencial nunca foi usado. Porque era muito longe da portaria. A portaria não ia sair, largar a rendição pra ir guardar o delivery lá. Então, e aí a gente alugou. Então ficou uma área que ninguém usava, era trancada e ficou lá. Aí a gente veio com a proposta pro condomínio, deixa eu pagar um aluguel, aí vira uma área que a minha empresa utiliza pra gente, né, a gente explicou lá, todo mundo no prédio sabe que a gente faz o trabalho lá naquele prédio, né? E aí a gente dá um retorno pro condomínio. E aí a gente conseguiu um estoque num preço bem interessante dentro da operação, né? E aonde chega o pão de queijo aí? Que eu não conectei ainda uma coisa com a outra. A operação pão de queijo é isso, eu vou lá na portaria, levo um cafezinho, um pão de queijo, vou falar com o zelador, e aí eu vou criando essas relações e trazendo benefícios para o condomínio no intuito de diminuir o condomínio. Então, basicamente, o que você quer dizer com a operação pão de queijo é uma estratégia de vendas. Para você, vendas assim, não é? Eu entendi a relação. De indicação. Tal. De indicação, de você estar sempre ali e as pessoas saberem que vocês fazem o que vocês fazem. Logo, por você estar ali,
as pessoas conhecerem você. Opa, Rentwise, você está precisando de alguém? Rentwise. Ah, a Beatriz, é o Henrique. Por isso que aí todos você os nossos começa a criar relacionamento. Exato, principalmente os funcionários de limpeza, a gente está desenvolvendo um uniforme muito bacana, bordado, verde também, porque eles estão toda hora circulando, E já faz o marketing enquanto você está rodando nas unidades. Porque as pessoas me perguntam, Rômulo, eu quero pegar mais imóveis, eu quero administrar mais. Pô, você está dando uma baita... Só o uniforme dica. da equipe da limpeza, com o seu número de telefone, seu Instagram, isso já ajuda bastante. E assim, as pessoas no fim... Óbvio que que todo proprietário ele quer o rendimento, mas acima de tudo, ele quer se sentir que alguém está cuidando da casa dele, é o patrimônio dele. Primeiro você vem com o discurso de estou cuidando da sua casa, e aí depois você entrega a rentabilidade, porque é uma coisa, é uma casa, né? Então, Claro. às vezes a pessoa fica toda cheia de medo, quem que vai dormir, se vai dar problema, se vai ter gente quebrando as minhas coisas. Então, eu acho que quando a gente passa esse sentimento, fica muito mais fácil. A venda acontece, existe uma venda, eu não estou negando isso, Claro. mas eu acho que fica mais natural. Muito legal. A gente, assim, um dos medos que a gente tinha quando começou a operar lá, até porque, né, era o primeiro prédio, a gente sempre teve essa ideia de ter uma operação verticalizada justamente para ter uma eficiência operacional. O risco de você ter uma operação verticalizada você perder um prédio, você perdeu muitos clientes. Né? Você acaba tendo um risco muito, muito concentrado num só lugar. Então, um dos grandes problemas que a gente tinha, aliás, o receio que a gente tinha era, e se era um prédio novo, né? Começamos a operar pouco tempo depois da entrega de chaves, né? Então, um receio que a gente tinha era criar intriga entre os moradores e os investidores, e os moradores quererem vetar, né, o Airbnb naquele prédio, porque a gente sabia o risco que ia ser para a empresa. Então, isso também foi uma estratégia para a gente ser bem relacionado ali dentro, ser bem quisto, a gente mostrar que a gente está agregando ali, não só ganhando dinheiro e causando no condomínio, né? E isso mostrou muita competência da nossa parte, né? O que traz muita confiança pro proprietário no final. Então a gente foi tão eficiente nessa questão que imploraram basicamente para Beatriz virar síndica do prédio. Ixi, E aí a gente teve que recusar essa proposta magnífica, né? Esse é B.O., viu? Nossa, nunca fui, nem pretendo ser. Não, nem se me Mas pagar seu salário que pagam lá, que você é isenta de um monte de coisa, eu não quero, porque é só bucha e a pessoa vai ter licença poética. Sabe aquele seu vizinho insuportável? Ele tem licença poética agora pra te ligar. Pois é. Então, assim, E encher o saco. não. Porque tem vizinho que enche o saco. Se você mora em condomínio, você sabe, pode ser que seja você o cara que enche o saco, né? Então, e só um parênteses aqui, a gente não comentou, eu só senti, porque eu nem tenho uma vista bonita daqui, né? Assim, pelo menos uma vista... Aqui Janelão grande, né? Qual que é? 14º andar? Aqui? 14º, Ó, muito legal ali, ó. Baita de um janelão, né? Ó. É difícil de limpar. É um baita de um janelão mesmo. Olha esse aqui, que legal. Depois Ó, e mostra... dá pra ver o Le Petit, né, aqui, né? O Le Petit é aquele prédio... o outro, Laranja, né? Cadê? Bege e laranja ali, ó. Ali, né? Dá pra ver o negócio lateral, do locker né? ali, né? Logo na frente dele. Aham. Muito bom. É difícil ver projetos assim com esse janelão, né? É bem mais raro. Muito legal. Se a gente mostrar de longe, aí vocês vão entender o que a gente está falando aqui. E os hóspedes elogiam, assim, quando ficam aqui, eles elogiam mais o quê? Eles gostam mais do quê? Localização, projeto, Localização. limpeza. Localização é o forte aqui. É o forte. É. Que tá bem Tá pertinho muito também perto, tá perto da Paulista, o Ibirapuera é relativamente perto, você tem várias linhas de metrô, então aqui você vai para qualquer lugar. E tem muita questão dos hospitais, né, que a Luciana falou, que aqui vem muitas pessoas fazer o turismo médico, né, então vem fazer um tratamento, vem fazer uma cirurgia, algo do gênero, e isso, assim, é o que mais tem de padrão de hóspede, é esse... Que os hóspedes perguntam, né, no Airbnb ou nas plataformas, né? Tá quantos quilômetros, qual a distância do hospital tal? Essa é Entendi. Pergunta Legal. que mais acontece. E aqui você também é aquela rentabilidade que você falou, ou não? É diferente aqui? Muito próximo, é bem próximo. 5 mil em média que vocês faturam com esse imóvel aqui, né? Sim. E em números, assim, a empresa de vocês hoje, então, tem 80 imóveis, tem basicamente
são 3 sócios e mais 2 supervisores, 5, mais 4 pessoas de limpeza, então deve ter umas 10 3 pessoas de atendimento. E 3 pessoas de atendimento. Então umas 13 pessoas. 12 pessoas, mais ou menos. Legal. A gente está com vaga de contratação em aberto também, né? Pra quê? Para atendimento? Atendimento, limpeza, gerente. Gente, eu quero poder vender, né? Então eu preciso crescer a equipe. Então... o que mais tem rotatividade é o pessoal da limpeza, né? Tem bastante rotatividade. Uma média, um funcionário bom de limpeza dura 6 meses. 6, 7 meses. O que você acha que faz com que a pessoa, que isso gire com mais velocidade? Eu acho que é muito parecido com um restaurante, que também é a média. É mais. A gente paga um salário acima da média dos meus concorrentes, normalmente que internalizam a limpeza. Elas fazem menos limpezas comigo do que elas fossem fazendo numa empresa de limpeza mesmo. Então, assim, a gente tenta dar o máximo de qualidade para ela, né? Então, para que esse turnover não seja tão grande. Exato, né? Carrinho para não ter dor nas costas e tudo mais. Mas eu acho que é muito da categoria da pessoa que está disposta. Começa com limpeza e depois arranja uma coisa melhor. Hoje em dia, né, eu acho que não é só no nosso negócio, em todos os negócios. As pessoas, elas querem um emprego, não querem um emprego de CLT. Hoje em dia todo mundo quer fazer bico. E vocês contratam CLT? A gente contrata de limpeza CLT. A gente tem um misto de CLT e PJ, mas para limpeza a gente contrata CLT ou então quando ela é extra diarista. Né? Então é difícil, a pessoa ela prefere ser diarista porque ela vai ganhar mais no final, né? Ganhar mais no sentido porque ela não está contando férias, 13º, fundo de garantia. Mas ela... Se um dia ela se machucar, ela não tem nenhuma estrutura, né? Então, assim, acaba que é aquilo muito do dia que ela vai viver naquela semana. E não uma ideia mais a longo prazo, porque ela não consegue, né? A gente vê que, assim, o pessoal da limpeza, que é muito bom, que é uma pessoa mais desenrolada, ela prefere ser a diarista. Né? Então, que é o nosso hub das frilas, das volantes. Sim, que aí ganha... Às vezes até ganha mais, mesmo que com uma imprevisibilidade, né? Acaba ganhando mais. Então tem gente que a gente tem de volante que a gente adoraria contratar, mas ela não quer ser CLT por nada. Não quer nem ser gerente, porque ela sozinha tá tirando lá seus 6, 7 mil por mês. Bom, hein? Como faxineira. Então, excelente. A pessoa que é descolada mesmo... Mas tem que trabalhar também, pra tirar isso trabalhar aí. De segunda a segunda. Não é moleza, não. Vocês falam essas coisas, as pessoas falam, nossa, meu Deus, vou trabalhar com limpeza. Calma. Não, é trabalho de segunda a segunda, elas não tiram dia de folga. Pois é, entendi. E aí, como a gente tá geograficamente perto, né, como a gente veio andando, o nosso supervisor passa aqui algumas vezes da semana para ver se o nosso prestador de serviço, nosso parceiro de limpeza, tá fazendo tudo direitinho, fazer o review do review dele, entendeu? Sei. E ele faz todos os check-outs, ou todos os check-ins, essa pessoa de supervisão? Não todos. Ele vem assim, meio tipo, vou te pegar aleatório. no pulo, aleatório. O que tá livre hoje? Hoje eu tô mais tranquilo lá na operação, vou dar um pulo aqui. Entendi. E aí ele vem, então ele acaba entrando em todos os apartamentos no mês, picados, aleatoriamente, mas não necessariamente a cada check-out. Perfeito. Porque ele faz outras coisas além da supervisão de qualidade. Ele cuida de toda a operação do prédio que a gente internalizou, né? Então a ideia é a gente chegar num número específico para eu um dia ter um gerente aqui também, funcionárias aqui também. Então ele vem contar, tá faltando copo, aí já manda no formulário de compra. Eu tô tentando cada vez mais com que os nossos funcionários, de uma forma positiva, tá? Não entenda mal, mas tentando que eles mandem menos mensagem no grupo do WhatsApp. Claro. Então, criar processo para agilizar e aquelas informações não se perderem. Né? Exato. Perfeito. Então, tem o formulário de compra, formulário de cobrança, formulário de um monte de coisa. Tudo é sistema. Depende, né? Mas geralmente para ganhar tempo, né? O sistema aumenta muito a eficiência, exatamente. Isso que a Beatriz falou de ser aleatório é aqui que é terceirizado. O nosso gerente, no prédio onde ele atua, por exemplo, o Le Petit, lá ele faz a inspeção de toda a limpeza pós-check-out e ele também faz a limpeza antes do check-in. Uma inspeção pré-check-in. Caso não seja no mesmo dia, né? Tá, entendi. Então, assim, porque quando ele vai fazer pós-check-out, a gente sempre faz a limpeza pós-check-out. Então, a menina da limpeza, ela acabou de sair da unidade. Então, se tiver que pontuar, dar um treinamento, melhorar o treinamento, a pessoa já vai lá e fala, olha aqui, ó, fulano, nananã. E é eterno esse treinamento, né? Porque como entra e sai, a pessoa sempre você tá treinando ali, né? Isso, às vezes você tá num bom dia ou num mau dia. Você esqueceu uma coisa pra trás, no fim todo mundo é humano, vai deixar uma coisinha pra trás. Pô, já encontraram, às vezes tem hóspede que olha embaixo da cama e fala, encontrei aqui um papel de bala. Ou aí do lado, no lixo, jogaram um papel higiênico e tem um negócio dentro.
Vocês querem fazer temporada? Vai passar por isso, né? Porque é muito detalhe, né? É muito detalhe. E você vê que as pessoas que são cricas de limpeza, Nossa elas olham 3 lugares específicos. Embaixo da cama, em cima da geladeira e no vão do micro-ondas. Embaixo, assim, do lado? Dos Embaixo, lados ou assim, embaixo a do prateleira micro-ondas. e micro-ondas. Aqui no vão do micro-ondas. A pessoa que quer te pegar na limpeza, ela faz isso. A gente quer fazer uma limpeza boa, mas ela não vai ser Hospitalar, 125 mil% Pois é. disso, né? Como que vocês lidam com essa situação? Vocês mandam dar um repasse? A gente dá um repasse dá um sem repasse. custo. É com a nossa empresa parceira que faz as limpezas terceirizadas pra gente, já tá no nosso contrato, inclusive, que elas fazem o repasse gratuito com a reclamação do hóspede, ou se o hóspede não permitir, tem minhas coisas, eu não quero, a gente não paga a limpeza. A gente fez isso pra justamente também se precaver, uma vez que não é a minha equipe, eu não consigo consertar a equipe da empresa terceira. Boa dica essa. Colocar no contrato. Tudo com contrato. E aí, que é a nossa internalizada, a pessoa, a gente já tá pagando o mês da pessoa, a pessoa dá um pulo ali, dá um encaixe e resolve, entendeu? Boa. Vamos lá no rooftop então? Bora lá. Então estamos no rooftop aqui. O pessoal vem cá. Aqui é a área o salão de festa, né? O salão de eventos. Tá, entendi. Tem que reservar aqui? Tem que reservar. Vocês reservaram pra gente, é isso? Reservamos pra vocês. Chique, hein? Porra, privilegiado aqui. E aí, bonito aqui, 360, né? A vista aqui, mais ou menos, né? Dá o quê? Pra umas 100 pessoas? Só que o hóspede não tem acesso a isso, tem? Não, o hóspede a gente não deixa na regra das casas, porque se for um hóspede que tá com a gente aí 6 meses, mais tempo, a gente libera. Certo. Agora, uma pessoa que vem só pra ficar um final de semana, ele vai acabar reservando aqui pra fazer uma festa. E no fim vai me dar uma baita dor de cabeça. Já aconteceu? A gente tentaram e a gente já negou de cara, que era pra alugar a churrasqueira do meu prédio. Certo. O cara só queria alugar por um dia pra fazer um churrasco de aniversário. Ele queria alugar um final de semana, mas na verdade ele tava querendo usar a churrasqueira pra fazer uma festa, entendeu? E não usar o apartamento. Aí a gente vetou. E aí a gente pôs de regra em todos os anúncios. Perfeito. E vai acontecendo as coisas, a gente vai criando... Pensa, fica muito mais barato você alugar esse espaço aqui do que você ir para um buffet, sei lá, para qualquer lugar. Lógico. Quanto que é um desse aqui? R$150. Já incluso a limpeza do prédio. Pois é. Não, nunca... Já perguntaram, tem como alugar churrasco? Cara, zero. É até bom quando o condomínio até proíbe, né? Que já... a nossa política é que esse tipo de área comum, claro que a academia é diferente, mas esse tipo de área comum a gente só libera o aluguel a partir de uma estadia de 90 dias. Uma estadia acima de 90 dias a gente libera algumas áreas comuns ali, porque daí já se enquadra mais num long stay, né? Perfeito. E aí, voltando à ideia dos números, né? Hoje com 80 imóveis, qual que é o faturamento geral que vocês vendem hoje em reservas? Então, ele é um pouco... A gente foi crescendo, a empresa tem 1 ano e meio só, né? Então, assim... Cara, acabaram de abrir praticamente. A gente começou no segundo semestre de 2024 e no primeiro ano a gente terminou com 19 imóveis no mesmo prédio e a gente teve um faturamento de 150 mil. É isso, né, Henrique? Bruto. Faturamento bruto de venda geral, né? No segundo ano, que foi 2025, a gente teve um GMV de 1,5 milhões e terminamos o ano com 53 imóveis. E esse ano é uma estipulação, mas se eu não pegar mais nenhuma praça, a gente vai chegar a bater 3,5 milhões de GMV. É o valor final que o hóspede paga. Ainda vai ter que ter o desconto do Airbnb. Valor de venda, né? Valor de venda, porque 80% disso não é meu, é dos proprietários, né? Então é o valor geral de vendas. E a empresa de vocês, ela fatura o que é da empresa, juntando taxa de limpeza, as comissões, qual que... A nossa margem está aí por volta dos 30%, 33% de lucro em cima da receita. A gente está com uma... Da margem ou você está falando do faturamento bruto? A gente está com uma receita mensal da empresa por volta de 100 e pouco. Legal. E a gente tem uma margem de lucro por volta aí dos 30%, 33%. É muito bom. Ainda mais porque vocês internalizam a limpeza, então isso reduz bastante, aumenta, né? A margem reduz o custo. Exatamente. A gente aumenta a gente consegue ser bem eficiente. E só consegue fazer isso por ser verticalizado, né? Perfeito. Então a gente, por exemplo, né? Como a gente cuida da limpeza, a taxa de limpeza é toda nossa. E aí a gente consegue, e a gente otimizou muito a limpeza, então a gente consegue, só com a taxa de limpeza,
ter um lucro, uma margem de lucro em cima da operação. Perfeito. Né? E aí tem mais a comissão e tudo. Aí vai os serviços extras que a gente também vende. O upselling também, tudo isso vai aumentando, né? Muito bom. E hoje você, lá atrás, que começou com essa ideia para complementar a renda, juntar com o seu trabalho de sommelier, hoje você acha que fez uma boa escolha de empreender nisso e também trazer os seus filhos para mais perto? Como que foi para você agora, na verdade, assim, em vida, nesse sentido? Eu acho que assim, é mais do que um sonho realizado. Porque lá atrás, eu não sabia se eu ia dar conta de cuidar de 4 filhos sozinha, né? Eles eram muito pequenos e eu acabei cuidando tanto da parte emocional quanto da parte financeira de todos eles. Então, quando eu saí de casa para trabalhar, né, eu me separei e aí eu saí para trabalhar e eu pagava para minha funcionária a mesma coisa que eu ganhava. Porque eu fiquei um tempo sem trabalhar, quando eles foram nascendo, foram muitos, um atrás do outro. Então, eu trabalhava com meu ex-marido. Então, quando eu fui me recolocar no trabalho, eu tinha criado uma empresa junto com meu marido, né, uma empresa de decoração. Então, não era mais aquilo que eu queria. Eu não queria fazer mais nada que tivesse com a minha vida passada. Queria fazer uma coisa diferente. Foi aí que eu fui trabalhar com vinho, eu nem bebia, e fui trabalhar com vinho, fui estudar. Mas eu sempre gostei muito de estudar. E foi sempre que eu insisti muito para eles, não, vocês têm que estudar. É estudar. Então, eu fazia questão de que eles tinham que ter uma boa escola. Então, eu acho que ver eles assim hoje, né? Eu também me emociono, todos eles formados, sabe, trabalhando, ganhando e se sustentando, para mim é uma grande vitória, né? Então, por isso que eu estou falando, agora eu já estou meio que tirando do pé, porque agora é deles, sabe? Eu criei os 4, nenhum deles depende mais financeiramente de mim. Então, para mim, é uma vitória isso, né? E eles estão felizes também, né? O que foi, Bia? Por que você tá... Por que você eu se sentiu assim? Te amo, mãe. Também te amo, minha filha. A gente se emociona com essa história, porque não foi fácil, né? Não foi fácil. Mas 2 anos atrás eu tive uma marca de joia, eu sou ourives, eu fui professora de ourivesaria por 10 anos. E aí, pós-pandemia, com esse sobe e aumenta do dólar, do ouro principalmente, eu dei uma quebrada legal. Então, quando a minha mãe falou que queria abrir isso, eu falei, eu vou agarrar com unhas e dentes. E no início eu até ficava brava quando a minha mãe chamava faxineiro, porque eu falei, não, eu vou pegar esse dinheiro da faxina pra mim. Você que fazia a faxina no começo? No começo eu que fazia a faxina, e aí depois eu virei a gerente, a supervisora das meninas. E fazendo comercial também, sozinha, né? Que eu faço venda, pós-venda, monto apartamento, eu sou meio doida, mas dá certo. E aí, enfim, ver como eu tava 2 anos atrás e ver agora e tá trabalhando com meu irmão e tá mais próxima dele, que ele morou um tempão fora, tá junto com a minha mãe, enfim, eu acho a nossa história linda, eu realmente me emociono. A gente pegou uma oportunidade, né? Porque você, assim como você, a gente começou mais ou menos na mesma época, porque eu comecei alugando minha própria casa, que a gente morava juntos, né? Eu vi aquilo como uma oportunidade. Gente, está acontecendo uma coisa aqui que é novo, né? E eu sempre gostei de novidade e sempre gostei de estudar. Falei, pô, isso aqui eu consigo fazer virar. Né? E foi aí quando apareceu a questão de Maresias, eu falei, nossa, eu vou alugar bem, mas eu não imaginei que eu fosse alugar tão bem quanto de fato eu aluguei. E tanto que eu financiei um segundo e foi aí que tudo começou. Mas tudo é um estudo de mercado, é um estudo das plataformas, né? Por isso que quando eu falei que quando você começou a anunciar que você abriu os Gigantes da Temporada, eu falei, eu tenho que estar nessa turma, porque é isso que vai me profissionalizar. Porque até então eu me sentia amadora. Eu me sentia assim, pô, eu posso crescer, mas eu preciso de alguém que já me ensinou tudo aquilo, porque para pegar isso e aprender com os erros dos outros, porque senão eu vou continuar errando, né? Não, e do primeiro ano, ela fez um outro curso antes, que era um curso um pouco mais simples, e de um ano para o outro, ela já teve um aumento de faturamento de quase 104%. E o negócio foi abaixo de temporada. Em 3 meses foi de 100%. Então assim, já pagou o curso, já ajudou um monte. Depois de entrar nos Gigantes. Não. O primeiro curso mais simples, antes. Mas a gente usou o Gigante para abrir a empresa e para profissionalizar e dar
tração para a empresa. Mas antes ela queria profissionalizar o dela, o de Maresias. E você comprou quando, Maresias? 2016? Eu comprei Maresias em 2018, o primeiro apartamento, o segundo em 2020, um pouquinho antes da pandemia. Então eu peguei Maresias no auge da pandemia, né? Então foi excelente. Não, eu vou falar uma coisa, nesses anos todos, o primeiro apartamento eu só entrei 2 vezes. E eu nem pude ficar lá, que eu ia entrar, gente, eu entrei de curiosa, entendeu? Porque tem uma ocupação gigante, mesmo sendo em praia, né? A gente tem uma ocupação lá de 65% anual. Legal. Então, de dezembro a fevereiro, é 100%. E depois começa um pouco, assim, finais de semana. Mas aí a gente faz a precificação, a estratégia de preço, ele está sempre alugado. Aí também quando tá chovendo eu também não quero, né? Então, assim... Claro, ninguém quer ir pra praia na chuva, né? Pois é. Dava pra ter ido mais? Dava, mas assim, nessa época eu também não quero eu, né? Só quem surfa, né? Porque se tá tendo onda, não importa. Pois é, você é o cara, né, que vai lá... Eu gosto de ir no inverno, quando não tem ninguém na praia, entendeu? A onda tá grande. Ele já foi mais vezes. É mais bacana. Que legal. E o que você daria de dica, assim, para quem quer ter essa coragem que você teve e trouxe a família? Porque é muito comum ver famílias empreendendo juntas, né? Às vezes é o pai com o filho, às vezes é a mãe com o marido, com a esposa com o marido, ou com o tio, ou com o irmão. Que dicas você daria para quem quer começar nesse ramo de temporada, assim? Começa assim, faz isso, evita isso aqui não é bom, isso aqui é legal. Eu acho que hoje em dia São Paulo ele está muito competitivo, né? A gente teve muita oferta, né? Claro que a demanda também é muito grande, mas a oferta de estudos em São Paulo hoje está gigantesca. E isso está um pouco complicado o mercado. Mas, enfim, com essa nova legislação aí, pode ser que mude um pouco, né? Mas eu acho que a pessoa, né? O Brasil é tão grande, você tem que procurar naquela sua região ou se não é na região, porque pode ser a distância também, né? Uma região que é interessante para você, né? Que você vai conseguir fazer o seu trabalho, né? E sempre vai ter que investir em tecnologia, porque você vai ter que fazer a precificação dinâmica e estudar o mercado, né? Eu acho que a Price Labs é muito boa para isso, porque ela te dá, inclusive ela te aponta lugares que você pode investir, né? Pausa rápida para te mostrar uma ferramenta que a gente usa para precificar os nossos imóveis com inteligência. Price Labs, e um recurso legal deles é que você tem esse mapa de calor aqui, justamente para saber quando que você sobe preço, quando que você desce preço, com informações reais de mercado. Então, se você quer precificar o seu imóvel com mais inteligência, usa aqui o seu cupom para você testar 30 dias grátis. Tem o link aqui na descrição. Aproveita, manda bala e faça do seu anúncio mais inteligente em precificação, porque aí você vai se destacar da concorrência com dados, que é o mais importante. Então, é sempre estar estudando o mercado e estudar esses índices. Eu acho que também padronizar tudo que você puder padronizar. Então, eu vou pegar apartamentos de 3 quartos, então só vou pegar apartamentos de 3 quartos. Tentar manter um padrão dentro da operação que você criar. Tentar pensar com o máximo de estratégia antes de sair pegando coisa. Para mim foi difícil falar não para um monte de cliente também, mas faz muito sentido pensando na minha visão daquilo que eu quero a longo prazo, né? E estudar, cara, e ser resiliente, porque nessa área precisa ser resiliente, ter um pouquinho de paciência. Lidar com gente não é fácil. Lidar com gente não é fácil. Você sabe que você não vai ter hora, né? Da sua vida pessoal, ela vai ficar bastante comprometida, né? Então, os namorados aqui, todos, eles entendem muito, porque... Ali no meio do jantar, pera só um pouquinho, deixa eu ver se tem hóspede aqui. Nossa, aí você quando ninguém liga de madrugada, você acorda, né? Eu não estudei para ser médica, mas assim, isso acontece, me acorda. Não, a gente só de, assim, como a gente trabalha em família, né? Só que não são todos os filhos que estão no negócio. Coitado mas a gente se segura ao máximo para não tornar toda reunião em família uma reunião de negócio. Né? É verdade, porque no final vocês são uma família, né? Pois é, então a gente sai para jantar todo mundo junto, os dois ficam, gente, para de falar disso, pelo amor de Deus. Porque você vai ver, a gente tá falando de anúncio, não sei o quê, de precificação, e do proprietário, e do hóspede e tal, e contando não sei o que aconteceu. Aí os dois falam assim, chega. Agora deu, né? Agora chega de Rentwise, vamos falar de outra coisa? Como é que tá a vovó? O que você tem feito? Como é que tá a vida, né? Olha, sobre a questão de dicas, né, para esse negócio, eu acho que esse é um negócio com uma margem apertada, especialmente quando você está falando de um lugar como São Paulo,
né? Então, você criar estratégias de upselling é super vantajoso pro seu negócio. Então, você ter essa questão da limpeza recorrente, da venda de lavanderia, se você está num lugar turístico, você fazer parceria, né, com passeio, com, enfim, outros serviços que são complementares, porque ainda mais em lugar turístico, o Airbnb já vê muito isso hoje, né? De que a viagem não é só a estadia. A hospedagem é uma parte da viagem, mas o que conta é a experiência. Então você ter outros serviços complementares à sua hospedagem vai fazer com que você tenha uma margem mais confortável e você consiga ter mais espaço para crescer ali, e ser criativo. Perfeito. Muito obrigado por nos receber aqui e compartilhar um pouquinho da trajetória de vocês, da história de vocês. Fiquei muito feliz de ver isso aqui na prática, né? E a Luciana que está nos Gigantes ali se desenvolvendo, fico muito feliz de ver isso acontecendo e eu vou deixar aqui os contatos de vocês aqui na descrição. Então, se você quiser contratar a Rentwise, tem aqui o link do site deles. Vou deixar site, tem tudo, né? Tem site, tem Instagram. Até sinal de fumaça aqui eles recebem, vou deixar aqui tudo bonitinho. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês também tenham gostado. Ficamos aqui gravando o dia todo não, a tarde inteira, para trazer esse conteúdo para vocês e tirar insights, tirar ideias, tirar erros e acertos, né? Que a gente vai errando, a gente vai acertando, a gente vai sabendo o que fazer, o que não fazer. Então espero que você tenha gostado desse episódio também. Nos vemos no próximo. Tchau!